Qual para você foram os maiores desafios, assim, no início de plantação da igreja? Cara, eu me pergunto muito isso. O trabalho com a igreja foi muito fácil, eu vou dizer por quê. Porque a gente tinha essas 30 pessoas e a maioria Esse é o maior delas desafio, né? estavam com a gente há 10, 12, 15 anos. Entendi. E quando terminou, que o Luciano falou, recebe, só que fala, só quando acabar o período. A gente recebeu mais 60 e poucas pessoas quando terminou esse período. De já pessoas conhecidas. E eram pessoas do nosso relacionamento, que não estavam na nossa coordenação, no alcance, muitos deles, mas eram pessoas que trabalhavam com a gente nos jovens. Então a gente começou a igreja com um time de liderança que tinha nosso coração, que sabia o que a gente pensava, né? Eu acho assim, a gente é muito, claro, com mais liberdade, mais maturidade, mas a gente é muito parecido com o que a gente era como Ministério de Jovens na alcance. Tem muito da identidade, né? Então essa parte foi muito fácil. Eu acredito, Douglas, porque eu olho para trás, né? Eu não sonhava em ser o pastor sênior de uma igreja. Eu não desejei isso. Eu amava a igreja que eu estava. Eu amava o meu pastor. Então, quando eu saí, o meu sentimento era muito mais, Deus está me tirando o que eu amo para ver como que eu vou reagir. Eu não conseguia vislumbrar tudo que a gente vive como igreja, as igrejas que a gente dá cobertura, as igrejas que a gente, né, as outras corners, são os pastores que a gente levantou. Então, cara, a gente ama o que a gente vive. Então eu olho para trás e eu falo, puxa, a gente acertou. Né? Porque a gente tinha tudo no alcance também, né? Alguém chegou, eu com 3 filhos pequenos, a igreja cuidava da gente inclusive financeiramente muito bem, o Luciano me dava liberdade para viajar. Alguém chegou para mim e falou assim, cara, mas você tá saindo do lugar que todo mundo queria estar. Você não tem medo, cara, você tem 3 filhos pequenos. Eu falei, não, cara, tenho medo, eu acho que eu posso passar dificuldade. Eu falei, agora medo mesmo eu tenho de Deus me chamar para uma coisa e eu não fazer. Falei, isso eu tenho medo mesmo. Então eu olho para trás e eu vejo que a gente não conseguia ver tudo que a gente vive hoje. Eu via só o que eu estava perdendo, mas via fidelidade. Então eu olho para trás e eu falo assim, cara, a gente ouviu Deus. Então eu digo que o meu maior desafio como igreja é continuar ouvindo Deus. Porque ele sempre vai continuar. A gente está fazendo todo ano um jejum de 40 dias, que começa entre agosto e setembro. Setembro e outubro. Então a gente põe a igreja toda em jejum e a gente fica com a igreja aberta das 8 da noite às 2 da manhã. Todo dia, nos 40 dias. Legal. E a gente ora por uma coisa só. A gente precisa continuar ouvindo. É o único pedido. Então a gente precisa continuar ouvindo. Então eu digo assim que o nosso maior desafio... Porque quando você ouve... E você corresponde, dá aquela sensação, cara, ouvir Deus, eu tenho uma coisa que é de Deus, é do céu. E só que a gente esquece que Deus continua. Deus sempre continua. Então, o desafio é continuar vendo, né? Eu brinco que eu dou uma apertada em Deus, que uma oração que eu faço frequentemente de manhã é: Deus, seu convite para os discípulos foi, venha e siga-me. Eu falei, só que eles vinham para onde você estava indo fisicamente, né? Eu falei, se o convite para mim é o mesmo. Eu falei, agora me ajuda a ver então para onde você está indo. Foi um processo um pouco diferente de plantar, né? Você tá com esses 30, porque quando a gente aqui, por exemplo, um dos maiores desafios iniciais era construir relacionamentos de aliança, né? Então, vai esse tempo, né? Esse tempo de... Porque assim, comparando assim, é meio que parecido com um namoro, né? Exatamente. Então, assim, o namoro é uma aliança, mas não é ainda... A gente pode dizer que é um compromisso, mas não é uma aliança, até eu digo. Exato, porque essa aliança para toda a vida, né? Então você tá ali com aquele grupo que tá se namorando, né? E tudo muito lindo no início, né? Tudo muito legal, mas não adianta, é só o tempo que vai provar a nossa aliança, né? Então eu acho que o desafio, um dos grandes desafios é esse, né? De você falar, cara... beleza, o pessoal tá comigo, a gente tá uns com os outros aqui, mas quem é que vai permanecer pra gente construir isso aqui até o final, né? Eu acho que esse é só que isso é intencional, a gente tem que ir construindo, né? Construindo, dia após dia, reunião após reunião, né? E aí, uma outra coisa, assim, que tem sido, assim, um grande desafio de uma mudança de paradigma pra gente, né? É sair de uma mentalidade de trabalhar... como é que eu poderia dizer?
trabalhar a instituição, igreja, para trabalhar os relacionamentos de aliança, né? Isso tem sido uma mudança, assim, porque não adianta, é muito mais fácil encher sua agenda ali de preciso ver esse projeto, preciso ver esse projeto, preciso ver esse projeto, né? Preciso organizar essa conferência, organizar o culto, organizar o vídeo, entendeu? E aí tudo aquilo ali, no fim, toca em pessoas, mas eu tô lidando com o meio para tocar as pessoas, né? Do que falar assim, não, eu preciso encontrar o fulano, né? Eu preciso ter o ciclano lá em casa, eu preciso ir na casa, entendeu? E aí fala assim, não, eu preciso trabalhar as alianças de forma mais profunda, né? Então isso, para mim, pessoal, como liderança, tem sido um desafio, assim, dessa mudança de mentalidade. Eu acho que uma coisa que ajudou muito a gente é que como esse time de liderança veio, todos eles já tinham suas funções lá. Então hoje a gente é muito departamentalizado e eu tenho pessoas para todas as frentes. Então eu digo assim que o meu trabalho da Dani hoje é muito focado, claro, na direção profética, né? Mas basicamente o que a gente faz, e sem deixar claro o nosso sacerdócio, o nosso tempo com Deus, o tempo de oração, o que a gente faz basicamente? Então a gente discipula os pastores, cuida próximo dos diáconos, e fora isso, o que eu faço? Eu dificilmente atendo alguém para resolver problema. Né? Quem que eu atendo? Eu atendo quem está chegando na igreja e quer ter um tempo comigo. Eu atendo essa pessoa uma vez. Fora isso, pessoas que vieram, entraram na igreja, estão se envolvendo, estão se relacionando, estão servindo. Tem um bom testemunho dos líderes das casas. Eu levo essa pessoa para jantar na minha casa. Tipo, poxa, esse cara é importante, ele tá entendendo, ele tem a nossa identidade. Quando a gente pode, a gente mesmo cozinha, passa 4, 5 horas na mesa com eles. Então, basicamente, eu não sento para tratar problema. E toda terça-feira, e foi uma coisa que a gente fez esse ano todo e a gente amou, então eu tenho um grupo mais ou menos de 100 líderes ali, que a gente pegou toda a liderança das casas, a gente dividiu em 3 grupos, e eu tenho mais um grupo profético que a gente está edificando. Então toda terça-feira eu reúno esse pessoal em casa, na minha casa. Faço questão de não ser na igreja, que é a construção dessa coisa da cultura essa de mesa. Ela comunica cara, faz muito, muita diferença, né? Então eles vão para minha casa, dali 20 e poucas pessoas, a gente fica em reunião de alinhamento. Então eles podem falar, perguntar, né, gente, olha isso, a gente está percebendo que a gente está desviando nisso, então a gente tem que observar, vamos lembrar qual que é o fundamento aqui. Então a gente fica numa reunião de alinhamento das 8 às 10, e daí das 10 à meia-noite, meia-noite e meia a gente come junto, toda terça-feira. Então todos esses grupos, uma vez por mês, vão estar em casa com a gente. Então o nosso trabalho é basicamente esse, é mesa. Né? Mesa. Muito bom. Obrigado, meu amigo. Cara, um prazer, Douglas. Muito bom. Você na minha casa aqui, cara. Uma alegria, uma honra. Que honra. Deus continue te abençoando, te dando graça, e que esse testemunho possa inspirar. Muitas pessoas estão passando momentos de transição, tanto líderes quanto liderados, que isso possa se espalhar aí pra gente criar uma cultura melhor de envio, né? Amém. Isso aí. Obrigado. Obrigado, Dani. Prazer. Tá aqui. E obrigado você que está nos ouvindo, nos assistindo, que está aqui com a gente na plataforma de áudio ou no YouTube. E eu queria te pedir, pega esse link, sai mandando para todo mundo aí, deixa um comentário aqui, se inscreve no canal para você receber tudo que a gente está produzindo. Tudo que a gente faz aqui tem um objetivo, te deixar mais parecido com Jesus. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.